E aí, galera, beleza? Nessa aula a gente vai fechar a isomeria plana, tá? A gente vai ver metameria, que também é conhecido por isomeria de compensação, e a gente vai ver tautomeria, que é a isomeria dinâmica, tá? Vamos lá. Metameria. Gente, metameria, eles vão possuir cadeias, eles vão possuir a mesma função química, tá? Eles vão possuir a mesma classificação de cadeias, mas eles vão diferenciar, por exemplo, na posição de um heteroátomo, tá? Acontece principalmente em cadeias heterogêneas, tá? Pode acontecer, por exemplo, numa cadeia cíclica, pode, mas principalmente numa cadeia heterogênea, onde a gente vai ter a posição do heteroátomo diferente, tá? Por exemplo, aqui neste éter, ó. Veja bem, aqui nós temos o metoxpropano, certo? Cadeia aberta, normal, heterogênea, e aqui, ó, o oxigênio está nessa posição. Mas se ele estiver assim, ó, nós temos o que? Etoxetano. Eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função química, eles têm a mesma classificação, mas não são o mesmo composto. São compostos diferentes. Então, eles são isômeros. E o tipo dessa isomeria é a metameria. Então, basicamente é isso. Nós vamos ter na metameria a posição do heteroátomo de forma diferente. Veja bem, aqui nós temos duas aminas. Todas as duas têm fórmula molecular C4H11N. Todas as duas têm a mesma classificação de cadeia, aberta, heterogênea, normal, tá? Então, são o mesmo composto? Não são. Então, são isômeros. O que são isômeros? Compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Tá certo? Então, o tipo de isomeria presente nesses dois aqui é o de metameria. É o de metameria, tá? O que acontece? Para a gente descobrir qual isomeria presente entre um par de compostos, a gente precisa resolver esse exercício, por exemplo, por eliminação. Fazendo por eliminação, fica muito mais fácil. Primeiro você olha se é isomeria de cadeia, não. É isomeria de função, não. E você vai eliminando de acordo com as informações que você tem. Então, veja bem, metameria, função química igual, classificação da cadeia igual, mas compostos diferentes aqui, ó, posições diferentes dos heteroátomos dessa cadeia. São duas aminas, mas posição diferente. Olha só esse outro exemplo. Nós temos o metilciclopentano e o etilciclobutano. Veja bem, que tipo de isomeria está presente nesse par de compostos, sabendo que eles têm a mesma fórmula molecular. Então você vai olhar, eles têm a cadeia fechada? Tem, ó, vamos classificar ela. Fechada, ramificada, homogênea e saturada. Então eles têm a mesma classificação de cadeia. Pode ser cadeia? Isomeria de cadeia? Não pode. Pode ser isomeria de função? Não, os dois são hidrocarbonetos. Pode ser isomeria de posição? Não. Né? Que tipo de isomeria então é? Metameria, tá? Então, ou isomeria de compensação, tá? Então, na maioria dos casos, vai acontecer com cadeias heterogêneas, por conta de ter muita diferença dos heteroátomos. Mas pode acontecer da gente ter cadeias assim, tendo esse tipo de isomeria, tá certo? Então,
pode acontecer a gente ter metameria em compostos homogêneos, tá? Não esquece disso. Tautomeria, que também é conhecido por isomeria dinâmica. Esse tipo de isomeria, ele é um caso bem específico, onde nós vamos ter uma isomeria de função, onde as duas funções vão coexistir, ou seja, elas vão existir ao mesmo tempo em uma solução aquosa, ou se estiverem as duas em estado líquido, tá certo? O que acontece? Nós vamos ter um equilíbrio químico, tá? Onde serão dois isômeros, onde um é mais estável e o outro é instável, beleza? O que acontece? Acontece a transposição do hidrogênio e uma ligação π. Então, a gente precisa ter necessariamente um hidrogênio ligado ao carbono vizinho aí e uma dupla ligação, tá? Porque ela vai se movimentar, vai haver meio que a troca. O hidrogênio vai para um e a ligação π, que no caso forma a dupla, desce para outro. Vamos analisar esse exemplo aqui de tautomeria. Nós temos um aldeído e nós temos um enol. O enol, ele é uma substância extremamente instável, tá? Ela vai coexistir com este aldeído. O que vai acontecer? Olha só. No carbono vizinho aqui, tá vendo? Ó, o carbono que está o aldeído. Nesse carbono vizinho tem um hidrogênio. Esse hidrogênio é atraído pelo oxigênio, formando aqui um positivo, né? Vai deixar um espacinho ali. E essa dupla ligação desce, formando uma ligação dupla entre os dois carbonos. Então, quando isso aqui acontece com o aldeído, ele forma o enol, tá? Aí forma aqui a dupla ligação, né? Formando o enol. Só que o que acontece? É um equilíbrio dinâmico. À medida que um é formado, o outro se decompõe e forma de volta, tá? O que acontece? Ó, a dupla e o hidrogênio. Fica meio que uma dança, tá? Por quê? Porque é um equilíbrio dinâmico, tá? Então, nós temos aí a formação de aldeído e a formação de enol. Olha só esse exemplo. Nós temos uma amida e nós temos a formação de um iminoálcool, tá? Como que isso aqui acontece? A dupla ligação, ó, o oxigênio atrai um hidrogênio aqui e a dupla ligação vai e desce. Como é que fica aqui, ó? A dupla desce para o carbono e o nitrogênio e o oxigênio vai, e o hidrogênio vai para o oxigênio, tá? Então, dessa forma nós temos um equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque isso daqui vai voltar à origem. Ó, a dupla volta e o hidrogênio volta para cá. Então, por isso que se chama isomeria dinâmica, porque ela vem de um equilíbrio químico, ela vem de um equilíbrio dinâmico, tá? Por isso que nós precisamos necessariamente ter as substâncias em meio aquoso ou estarem em equilíbrio químico, tá? Agora, uma observação. Se tivermos um aldeído ou uma cetona e não tiver em nenhum carbono vizinho um hidrogênio, não pode ter tautomeria, tá? Vamos analisar aqui. Se a gente tiver uma cetona dessa forma aqui, ó. Veja bem, esse carbono não possui, esse o meu ficou parecendo um 6. Este carbono não possui hidrogênio. Este outro carbono também não possui hidrogênio. Então, nesse caso, é impossível ocorrer o equilíbrio dinâmico, ou seja, a isomeria dinâmica. Então, ele não vai possuir um isômero de tautomeria. Por quê? Porque não tem o hidrogênio para fazer a troca com a ligação π, fazer a transposição entre hidrogênio e ligação π. Tá certo? Então, na cetona e no aldeído, se não tiver
hidrogênio no carbono vizinho, não tem como. Agora o álcool, por exemplo. O álcool, a gente tira o hidrogênio do OH, da hidroxila. Então, se tiver ou não tiver hidrogênio no carbono vizinho, não vai fazer diferença. Né? Mas agora, aldeído e cetona, onde a gente tem a dupla O, não tem como a gente ter uma tautomeria, ou seja, um equilíbrio dinâmico, ou seja, uma isomeria dinâmica.